Você já fez algo e imediatamente pensou, por que eu fiz isso? Talvez você tenha explodido com alguém que ama por algo pequeno. Talvez tenha deixado passar uma oportunidade que realmente queria. Talvez você continue terminando no mesmo tipo de relacionamento, com o mesmo tipo de pessoa, batendo na mesma parede. E se pergunta por que não consegue quebrar o padrão, por mais que tente? Se alguma coisa disso parece familiar, quero que fique comigo. Porque o que vou compartilhar com você não é um discurso motivacional, não é um truque de produtividade e definitivamente não é outra lista de coisas que pessoas bem-sucedidas fazem antes das 7 da manhã. O que vou compartilhar com você hoje vem de um dos pensadores mais importantes da história da psicologia humana. Ele foi um homem que passou a vida inteira mapeando o território que a maioria das pessoas tem medo de entrar. Ele mapeou o mundo interior, a mente inconsciente e as partes de si mesmo que você não comenta em jantares. O nome dele era Carl Gustav Jung, e quer você já tenha ouvido falar dele ou não, as ideias dele já estão moldando sua vida. Elas moldam as escolhas que você faz, as pessoas pelas quais você se sente atraído e os medos que te seguram. Elas moldam os padrões que você repete sem saber porquê. Então fique confortável, porque nos próximos 25 minutos vou guiá-lo através das ideias. Elas mudam a forma como a humanidade entende a mente humana. E no final, você pode nunca mais se olhar da mesma forma. Carl Jung nasceu em 1875, na Suíça. Ele cresceu em uma casa imersa em simbolismo religioso e uma espécie de intensidade silenciosa. Isso deixou uma marca nele desde o início. Ele era uma criança estranha da melhor maneira possível, profundamente pensativa. Atraído por coisas que não podiam ser explicadas facilmente, fascinado pela lacuna entre o que as pessoas diziam acreditar e como elas realmente se comportavam, no início de sua carreira, ele se tornou um dos psiquiatras jovens mais promissores. Na Europa, e por um tempo ele trabalhou em estreita colaboração com Sigmund Freud, que na época era o grande nome no novo mundo da psicologia. Os dois tiveram uma amizade intelectual próxima. Freud até considerava Jung seu herdeiro, a pessoa que levaria o trabalho adiante. Mas havia um problema. Quanto mais Jung explorava a mente humana, mais ele sentia que a estrutura de Freud era muito estreita. Freud acreditava que a maioria dos problemas psicológicos poderia ser rastreada até o desejo sexual reprimido e experiências da primeira infância. E embora Jung respeitasse essa percepção, ele continuava vendo coisas em seus pacientes que não se encaixavam naquele modelo. Ele continuava vendo os mesmos símbolos aparecendo nos sonhos de pessoas diferentes. Ele continuava anotando padrões e comportamentos que pareciam vir de algum lugar muito mais antigo e profundo do que a infância de uma pessoa. Ele continuava encontrando fios que se conectavam. Da psicologia individual a mitos antigos, a histórias religiosas, a contos populares de culturas em lados opostos do mundo que nunca tiveram contato umas com as outras. Então, Jung fez o que pessoas intelectualmente honestas fazem quando os dados não se encaixam na teoria. Ele seguiu as evidências. E essa decisão lhe custou a amizade com Freud e quase lhe custou a estabilidade mental. Mas o levou a algumas das ideias mais poderosas sobre a natureza humana que já foram articuladas. Aqui está o cerne do que Jung acreditava. A mente não é apenas um produto da sua história pessoal. Está conectada a algo muito mais antigo, algo compartilhado. Algo que corre sob cada história individual, como um rio sob a terra. Ele chamou isso de inconsciente coletivo. E entendê-lo é onde tudo começa. A maioria de nós pensa em nossa mente como algo pessoal. Tudo o que acontece lá em cima, as memórias, os medos, as esperanças, as crenças, tudo nos pertence. É o resultado de nossas vidas específicas, nossos pais, nossa infância, as coisas que nos aconteceram, a cultura em que crescemos. E isso é parcialmente verdade. Definitivamente, há uma camada pessoal na mente, e Jung reconheceu isso completamente. Mas ele argumentou que abaixo dessa camada pessoal há algo mais profundo, algo que não pertence a você como indivíduo, mas pertence a todos nós como espécie. Ele usou a imagem de uma ilha. Sua mente consciente e todas as suas memórias e experiências pessoais são como a superfície da ilha. É o que você pode ver, mas abaixo dessa ilha há um oceano, escuro e vasto, compartilhado por todas as outras ilhas por aí. Esse oceano é o que Jung chamou de inconsciente coletivo. Não está vazio, está cheio de padrões, símbolos, figuras e forças que vêm se acumulando desde que os seres humanos existem. Essas não são coisas que você aprendeu. Não foram transmitidas a você em palavras. Eles estão integrados na estrutura da sua psique, da mesma forma que os instintos estão integrados nos animais. E aqui está o porquê isso importa em termos práticos. Você provavelmente já notou que certas histórias te atingem em um nível que você não consegue descrever. Explicar completamente por que um filme faz você chorar e você nem tem certeza do motivo.
Uma música te faz parar no meio do caminho. Uma imagem particular, uma figura solitária no topo de uma montanha, uma floresta escura, um estranho aparecendo no momento certo, faz algo em você que parece maior do que a coisa em si. Isso é inconsciente coletivo respondendo, e essas imagens estão acessando algo antigo e universal dentro de você. E a mesma coisa acontece com o comportamento. Os padrões em que você cai, os medos que parecem irracionais, mas não vão embora, a atração que você sente por certas pessoas ou situações que você não consegue explicar logicamente. Muito disso é impulsionado por forças que vivem nessa camada mais profunda da mente. Jung também notou que, ao longo da história humana, os mesmos personagens e cenários continuam aparecendo nas histórias que as pessoas contam. Toda cultura tem um herói que enfrenta desafios impossíveis. Toda cultura tem um sábio guia idoso que aparece no momento certo. Toda cultura tem uma figura trapaceira que perturba o status quo. E toda cultura tem uma história sobre entrar na escuridão e voltar transformado. Isso não são coincidências, não são empréstimos ou imitações. São expressões de algo intrínseco à psique humana. Jung chamou essas figuras recorrentes de arquétipos, e elas são a próxima peça do quebra-cabeça. Um arquétipo não é um personagem de um livro, é um padrão de experiência e comportamento que existe na estrutura profunda da mente humana. Pense nisso como um molde, o conteúdo real, a história específica, a pessoa em particular. Isso varia de cultura para cultura e de pessoa para pessoa, mas a forma do molde permanece a mesma. Jung identificou vários arquétipos principais. O herói é a força em você que se levanta para enfrentar um desafio. Isso te leva a superar dificuldades, a querer alcançar algo, a sentir a atração de um objetivo digno. Toda vez que você se aprofundou e encontrou uma reserva de coragem que não sabia que tinha. Isso foi o arquétipo do herói ativando o velho sábio ou o sábio, que é a parte de você que busca compreensão. É sua busca por conhecimento, por significado, por verdade. Quando você se sente atraído ao fazer as perguntas mais profundas, quando se vê insatisfeito com respostas superficiais, esse é o sábio. O cuidador é a parte de você que quer nutrir e proteger. O trapaceiro é a parte que perturba, desafia regras e encontra caminhos inesperados. O amante não é apenas sobre romance, é sobre conexão profunda e paixão em todas as suas formas. E então, há dois arquétipos que são particularmente importantes para entender sua vida interior. O primeiro é a ânima e o ânimos. A anima é a energia feminina que vive dentro de cada homem. O ânimos é a energia masculina que vive dentro de cada mulher. Jung acreditava que a plenitude psicológica exige integrar essas energias, em vez de suprimi-las. Um homem que nega sua profundidade emocional, sua sensibilidade, sua capacidade de receptividade está se afastando de uma parte crucial de quem ele é. Uma mulher que nega sua assertividade, sua determinação, sua capacidade de ação direta está fazendo o mesmo, o segundo e, sem dúvida. O arquétipo mais importante para o crescimento pessoal é aquele em que vamos gastar muito tempo. Porque é aquele que a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo, ele é chamado de sombra. Aqui está uma pergunta. Quem você era antes que o mundo lhe dissesse quem ser? Antes de seus pais deixarem você saber, em maneiras grandes e pequenas, quais partes de você eram aceitáveis e quais não eram? Antes da escola ensinar você a ficar sentado quieto e ganhar aprovação? Antes de você descobrir as regras do seu mundo social particular e começar a se aditar para se encaixar nelas? A resposta é que você provavelmente era muito mais intenso, mais imprevisível, mais cru. E em algum momento você aprende a empurrar essas partes de si mesmo para o subsolo. Não porque fossem ruins necessariamente, mas porque eram inconvenientes, porque assustavam as pessoas ao seu redor, porque não se encaixavam na versão de você que funcionava socialmente. Jung chamou a coleção de todas essas partes rejeitadas, reprimidas e negadas de sombra. E seu argumento central foi este: tudo que você empurra para o subsolo não desaparece, apenas vai para algum lugar onde você não pode vê-lo. E desse lugar oculto, ele governa a sua vida. Pense desta forma. Você já conheceu pessoas absolutamente certas de sua própria bondade? Elas nunca ficariam com raiva, nunca seriam egoístas, nunca seriam mesquinhas, ciumentas ou desonestas. E, no entanto, de alguma forma, elas acabam repetidamente em situações onde outras pessoas estão fazendo exatamente essas coisas com elas. Elas atraem o que negam em si mesmas. Essa é a sombra em ação. Ou pense na pessoa que explode de raiva por algo pequeno e depois se sente completamente confusa sobre de onde veio aquilo. A raiva não começou naquela manhã. Ela vem se acumulando há anos no escuro. Essa é a sombra. Ou pense na autossabotagem crônica. Você se aproxima de algo que realmente deseja. Um relacionamento, uma promoção, um projeto criativo. E então você encontra uma maneira de explodir tudo bem no momento crítico.
Parte de você está dizendo que você não merece. Essa é a sombra expressando uma crença profunda que você nunca examinou conscientemente. Jung disse claramente: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida, e você chamará isso de destino. Essa é uma das frases mais importantes de toda a psicologia. Leia-a novamente, devagar. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. Em outras palavras, as coisas que você se recusa a olhar em si mesmo não ficam paradas. Elas se movem, agem, tomam decisões, e então você recua e se pergunta por que sua vida continua indo em direções que você não escolheu. A sombra não é algo que você possa derrotar ou eliminar. Esse nem é o objetivo. O objetivo é o que Jung chamou de integração. Você reconhece a sombra, você a traz para a luz, você diz: sim, eu tenho essa raiva em mim sim, eu tenho esse ciúme sim. Eu tenho esse medo, e ao fazer isso, ao assumi-lo em vez de rejeitá-lo, você recupera a energia que estava presa em mantê-lo escondido. Porque aqui está a parte que ninguém menciona. A sombra não é composta apenas pela sua escuridão. Também é composta por tudo de bom que lhe disseram que não estava certo. Sua criatividade que alguém chamou de estranha, sua ambição que alguém chamou de egoísta, e sua sensibilidade que alguém chamou de fraqueza, são todas parte da sombra. A sombra contém seu poder rejeitado, tanto quanto contém sua escuridão rejeitada. E quando você a integra, você recupera tudo isso antes de chegarmos à solução. Precisamos falar sobre mais uma peça do quebra-cabeça, e esta pode ser a mais desconfortável de todas. Jung a chamou de persona. A palavra vem do latim, para a máscara que os atores usavam no teatro antigo. O que ele quis dizer com isso é a face que você mostra ao mundo. Todos têm uma persona, e não é inerentemente algo ruim. É a versão profissional de você. É a versão educada, a versão que sabe o que dizer em um jantar em família e o que omitir cumpre uma função social real. O problema é quando você começa a confundir a máscara com seu rosto. Quando você esquece que o papel que desempenha não é quem você realmente é. Você passou tanto tempo representando a versão de si mesmo que obtém aprovação. Você realmente perdeu o contato com o eu interior. Jung viu isso como uma das crises centrais da vida moderna. E se você olhar ao redor para a cultura americana agora, é difícil discordar dele. Vivemos em um mundo que recompensa a performance. As redes sociais dão às pessoas ferramentas para criar uma imagem de si mesmas e transmiti-la a milhares de pessoas. A pressão para parecer bem-sucedido, feliz, equilibrado e no controle é implacável. E por baixo de toda essa performance, há uma epidemia silenciosa de pessoas que se sentem completamente ocas, que alcançaram o que deveriam alcançar e ainda sentem que algo essencial está faltando, que estão desempenhando o papel tão convincentemente que nem se lembram de quem eram antes de começar a interpretá-lo. Esse vazio é o que acontece quando a persona assume o controle, quando a máscara se torna a identidade inteira. A única saída disso é a coisa sobre a qual vamos falar a seguir. Jung chamou de individuação. Não é uma palavra muito usada em conversas do dia a dia, mas a ideia por trás dela é uma das mais importantes em toda a psicologia. A individuação é o processo de se tornar quem você realmente é, não quem lhe disseram para ser, não quem é conveniente para os outros. Não a versão de si mesmo que maximiza a aprovação, mas o ser humano completo, complexo, contraditório e genuíno que você realmente é em sua essência. E aqui está a coisa crucial a entender. A individuação não é confortável. Não é um retiro de fim de semana ou um desafio de 10 dias. É um processo para a vida toda. E envolve confrontar coisas em si mesmo que você preferiria não confrontar. Começa com o trabalho das sombras de que falamos. Essa disposição para olhar as partes de si mesmo que você tem negado e dizer: sim, isso também sou eu. Esse é o primeiro passo. E é genuinamente difícil, porque o ego, a parte de você que gerencia sua autoimagem, não quer admitir essas coisas, o ego. Passou anos construindo uma história sobre quem você é, e grande parte dessa história depende de manter certas coisas fora do quadro. Mas a individuação exige romper essa história. Exige a disposição para dizer: talvez eu não seja tão paciente quanto penso, e talvez não seja tão altruísta quanto digo a mim mesmo. Talvez as coisas que mais me irritam nos outros sejam coisas que não estou disposto a ver em mim. Esse processo é desconfortável, mas também libertador. Porque cada vez que você assume algo sobre si mesmo que estava negando, deixa de ser controlado por isso. Para de projetar nos outros. Para de ser provocado por isso nos outros. Você recupera mais da sua própria mente. A individuação também envolve reconciliar os opostos dentro de você. Jung acreditava que a psique é fundamentalmente composta por tensões, luz e escuridão, força e vulnerabilidade. Também inclui lógica e emoção, o impulso de conectar e a necessidade de solidão.
A maioria das pessoas tenta resolver essa tensão escolhendo um lado e suprimindo o outro. Sou uma pessoa lógica, não me emociono. Ou, sou uma pessoa sensível, não me interesso por ambição. Não tenho interesse em ambição. Mas ambas são apenas maneiras elaboradas de dizer que tenho medo de uma parte de mim. A verdadeira maturidade psicológica significa sustentar a tensão, ser capaz de ser forte e terno ao mesmo tempo. Também significa ser ambicioso e estar em paz, e tanto conectado aos outros quanto fundamentado em si mesmo. E isso não acontece automaticamente. Acontece através da experiência e reflexão, e da disposição para ser desafiado. Acontece através de relacionamentos que refletem de volta as partes de si mesmo que você não quis ver. Acontece através das crises, perdas e turbulências que abalam seu senso de quem você é. Eles forçam você a reconstruir em terreno mais honesto. Jung disse que o encontro com o self é por natureza uma derrota para o ego. E ele estava certo. Há um tipo de morte que precisa acontecer para que o self genuíno emerja. Não uma morte literal, mas a morte do falso self, do self construído. O self que foi construído para sobreviver, não para viver. Jung acreditava que a mente inconsciente se comunica conosco constantemente. O problema é que ela não fala em inglês simples. Ela não envia um memorando. Não agenda uma reunião para revisar seus pontos cegos. Ela fala em símbolos, em imagens, em sentimentos que não têm explicações óbvias. E um dos canais mais diretos que ela usa são os sonhos. Agora, se você é do tipo de pessoa que revira os olhos para a análise dos sonhos, quero desafiá-lo por um momento. Não, porque todo sonho é uma mensagem codificada do universo. Mas por que o conteúdo dos seus sonhos está sendo gerado pela sua própria mente? E esse conteúdo frequentemente reflete coisas que sua consciência desperta ainda não teve tempo de processar. Você já percebeu que quando está ansioso por algo, mas diz a si mesmo que está bem, você começará a ter sonhos que são claramente sobre ansiedade. O clássico sonho de cair, o sonho onde você aparece em algum lugar e está completamente despreparado, o sonho onde você tenta correr e não consegue se mover, seu corpo está dormindo. Mas algo em sua mente ainda está funcionando, ainda processando, ainda tentando lhe dizer algo que você não está ouvindo. Durante o dia, Jung passou décadas estudando os símbolos que aparecem nos sonhos. Não apenas os sonhos de seus próprios pacientes, mas sonhos de diferentes culturas e épocas. E o que ele descobriu foi que os mesmos símbolos continuavam aparecendo. Casas representando a estrutura do eu, água representando o inconsciente e a emoção, e pontes representando transições. Estranhos que aparecem nos sonhos e parecem significativos, mas você não consegue explicar porquê, são frequentemente o que Jung chamava de figuras da sombra, aspectos de sua própria psique usando o rosto que você ainda não reconhece. Ele também descobriu que os sonhos das pessoas mudavam à medida que passavam pelo processo de individuação. À medida que as pessoas começavam a fazer o trabalho interior, confrontar sua sombra, questionar sua persona, integrar os opostos, seus sonhos se tornavam diferentes, mais vívidos, mais instrutivos, mais claramente simbólicos de uma transformação acontecendo em um nível profundo. A conclusão prática aqui é simples. Preste atenção à sua vida interior, não apenas aos seus pensamentos, mas às suas imagens, seus instintos, seus sonhos, mesmo aqueles que parecem sem sentido. Os símbolos que continuam recorrendo, as histórias que ressoam com você de maneiras que você não consegue explicar completamente, tudo isso são dados. Tudo isso é sua psique tentando ter uma conversa com você. Jung morreu em 1961, mas é quase assustador como ele previu com precisão a condição psicológica do mundo moderno, particularmente em um país como a América, que sempre teve uma relação tão complexa com a vida interior. A cultura americana celebra a persona. Ela recompensa desempenho, imagem, sucesso, realização, os marcadores externos de ter conseguido. Historicamente, ela tem sido desconfiada da introspecção, de sentar com desconforto, do tipo de trabalho interior longo, lento e sem glamour que Jung estava descrevendo. E o resultado que você pode ver acontecendo ao seu redor agora é exatamente o que Jung previu. Vemos pessoas que alcançaram tudo o que deveriam alcançar e se sentem vazias. Vemos pessoas cuja identidade está ligada ao que fazem, que não têm ideia de quem são fora disso, pessoas cuja sombra. Esta sombra está comandando seus relacionamentos, sua política, sua raiva, seu desejo por inimigos para projetar. A epidemia de ansiedade e depressão neste país não é apenas um problema de desequilíbrio químico, não é apenas um problema de estilo de vida. É, pelo menos em grande parte, uma crise da vida interior, um custo de ter construído uma cultura. Essa cultura prioriza a superfície sobre a profundidade, a performance sobre a pessoa, o ter sobre o ser. E a solução não é encontrada em um aplicativo de produtividade,
não é encontrada em outra estratégia de otimização. Ela é encontrada na direção que Jung sempre apontava para dentro, e isso não significa abandonar o mundo. Não significa desistir de suas ambições, ou se retirar da vida individuação. A individuação não é sobre se tornar um monge, é sobre se tornar mais plenamente você mesmo. Você faz isso para que tudo o que você faz no mundo seja fundamentado em algo real. Quando você fez o trabalho de conhecer sua própria sombra, você para de projetá-la em outras pessoas. Você se torna menos reativo, mais fundamentado. Seus relacionamentos se tornam mais honestos, porque você tem menos medo de ser visto. Quando você para de confundir sua persona com seu eu real, você ganha liberdade. Você pode escolher como se apresentar em diferentes situações, em vez de ser automaticamente conduzido pelo papel que você tem desempenhado. Quando você entende os arquétipos em ação em sua vida, ganha perspectiva. Você pode ver o padrão maior da história que está vivendo, em vez de ser arrastado por ela sem entender o que está acontecendo. E quando você presta atenção à linguagem da sua própria psique, os sonhos, os símbolos, os instintos, os temas recorrentes, você tem acesso a um tipo de orientação que é genuinamente pessoal. Não é o roteiro de outra pessoa, é sua própria bússola interior apontando para a sua própria versão particular de totalidade. Sei que tudo o que conversamos hoje pode parecer abstrato, inconsciente coletivo, arquétipos, trabalho com a sombra, individuação, são conceitos grandes. E conceitos grandes são fáceis de achar interessantes e depois não fazer nada com eles. Então, deixe-me ser concreto com você. Por onde você realmente começa? Você começa com honestidade. Isso parece simples, mas não é fácil. Honestidade genuína consigo mesmo sobre os padrões da sua vida que não estão funcionando não é o tipo de honestidade que termina culpando outras pessoas ou as circunstâncias. O tipo que inverte a pergunta e pergunta: qual é o meu papel nisso? O que estou trazendo para esse padrão? O que estou evitando que continue aparecendo de qualquer forma? Você começa percebendo o que te incomoda nos outros, não para se criticar, mas como informação. Jung acreditava que as coisas que achamos mais intoleráveis nos outros são frequentemente coisas que nos recusamos a reconhecer em nós mesmos. Então, quando alguém desencadeia uma reação forte em você, vale a pena perguntar: há algo aqui que é meu? Há algo nisso que eu projeto para fora porque não quero ver para dentro? Você começa prestando atenção aos seus sonhos, mas não precisa ser um analista junguiano para fazer isso. Basta manter um caderno ao lado da cama e escrever tudo o que lembrar assim que acordar. Observe o que continua voltando, não para decifrá-lo como um quebra-cabeça, mas apenas para manter um relacionamento com essa parte da sua mente. Você começa questionando a história que conta sobre si mesmo, aquela que te coloca como herói ou vítima, e as outras pessoas como problema. Cada vez que você se pega usando a palavra sempre ou nunca sobre si mesmo ou outra pessoa, geralmente é um sinal de que a persona está falando, não o eu genuíno. E você começa se permitindo ser mais de uma coisa, mais do que o papel que desempenha no trabalho, mais do que o papel que desempenha na sua família, mais do que a versão de si mesmo que os outros esperam, mais do que a versão que você tem mantido para manter a paz ou ganhar aprovação. Porque a verdade é que você é mais complexo do que qualquer uma dessas versões. Você é luz e sombra. Você é forte e frágil. Você é capaz de mais amor e mais dano do que provavelmente se permitiu reconhecer. E essa complexidade não é um problema, é o ponto central, é onde sua profundidade reside. Jung não ofereceu respostas fáceis. Ele desconfiava de respostas fáceis. Ele acreditava que o crescimento psicológico genuíno era difícil e lento, e exigia disposição para lidar com incerteza e desconforto. Por longos períodos, ele não estava tentando fazê-lo se sentir melhor a curto prazo. Ele estava tentando ajudá-lo a se tornar real. E é isso que quero deixar com você. A jornada interior não é um projeto que você completa, não é um problema que você resolve, mas é um relacionamento que você constrói consigo mesmo ao longo da vida. Uns dias é fascinante, outros é assustador, e alguns dias as coisas que você encontra lá dentro são genuinamente difíceis de lidar. Mas a alternativa é continuar correndo, atuando, projetando e deixando o inconsciente comandar o espetáculo enquanto você passa pelos movimentos na superfície. Isso custa mais a longo prazo. Custa-lhe seus relacionamentos, custa-lhe sua criatividade, custa-lhe senso de significado. Custa-lhe a sensação de que você está realmente vivendo sua própria vida, em vez de apenas desempenhar um papel no roteiro de outra pessoa. Você merece mais do que isso, e a boa notícia é que o trabalho está disponível para você agora mesmo. Não está em um centro de retiros em algum lugar, nem em um livro que você precisa encontrar. Está bem aqui na sua vida diária, nas suas próprias reações, sonhos, padrões e relacionamentos.
O inconsciente está sempre se comunicando, e a questão é se você está disposto a ouvir. Carl Jung passou a vida mapeando o território do mundo interior para que outros pudessem encontrar seu caminho através dele. E o que ele continuava encontrando no centro desse território, ao final do longo e difícil processo de individuação, era algo. Acho que a maioria de nós, no nível mais profundo, não está buscando perfeição. A felicidade não é um estado permanente, nem a ausência de escuridão ou luta, apenas totalidade. A sensação de ser plenamente, honestamente, genuinamente você mesmo, enraizado em sua própria profundidade, confortável em sua própria complexidade, não mais dividido contra si mesmo. Isso é o que espera do outro lado deste trabalho. E a única coisa entre você e isso é a disposição para olhar.